Olá, pessoal! Hoje eu vou estar passando para vocês uma aula prática sobre o coração. Nós vamos ver um pouco da estrutura, o que a gente vê externamente, o que a gente vê internamente, alguns pontos importantes com o uso do Atlas. Mas antes de ir para essa aula prática, eu indico a você assistir primeiro as aulas teóricas. Vou deixar aqui no card os links dos vídeos, para que essa aula seja bem mais proveitosa. Se você tiver um conhecimento melhor sobre o funcionamento do sistema e o funcionamento do coração em si, vai facilitar bastante sua compreensão. Então, dá uma corridinha lá, assiste os vídeos e volta para a aula comigo. Bem, antes de partirmos lá para a nossa peça anatômica do coração, vai ser importante entendermos alguns aspectos em relação à localização do nosso coração. E isso é algo bastante cobrado na aula prática. Então, se perguntarem onde fica localizado o coração? Ah, Fernanda, fica na caixa torácica. Sim, mas se eu for mais específica, o coração vai ficar numa região que nós chamamos de mediastino. O mediastino é o espaço central da caixa torácica, onde se localiza o nosso coração. E aí, nós vamos dividir esse mediastino em limites e dividir em regiões também. Quais são os limites do mediastino, desse espaço aqui, onde o nosso coração fica alojado? Aqui tá sem o coração, aqui vocês já conseguem ver ele localizado no mediastino. Os limites do mediastino são os pulmões, então, ó, pulmão esquerdo, pulmão direito. Vê que as regiões laterais do nosso mediastino são limitadas por ele. Então, um limite de pulmão esquerdo, um limite de pulmão direito. Além disso, nós vamos ter um limite inferior, que é que limita, fecha aqui embaixo esse mediastino. É o nosso músculo diafragma. Então, o diafragma fica bem aqui, ó, onde tá essa linhazinha preta. Ela representa o músculo diafragma. Eu tenho aqui essa imagem da internet para mostrar a vocês, ó. Aqui é o nosso músculo diafragma e ele limita essa região inferior onde o nosso coração fica alojado. E anteriormente, Fernanda, quem limita? É o nosso osso externo, tá bom? Então, aqui a gente tá vendo a caixa torácica de lateral, certo? A gente tem um corte aqui, ó. E aí, a gente consegue ver essa região do mediastino. E quem limita anteriormente e fecha isso é o nosso osso externo. E eu tinha falado a vocês que, além de limite, o nosso mediastino também tem algumas divisões. Nessa imagem aqui, a gente vai conseguir ver bem direitinho. A gente vai ter a divisão de mediastino superior, ó, aqui, ó, bem de azulzinho claro. A gente vai ter a região de mediastino anterior, que vai ser essa região anterior ao coração, certo? A gente vai ter o mediastino posterior, posterior ao coração. E a gente tem o mediastino médio, que é bem onde o nosso coração fica localizado. Agora sim, nós vamos partir para o nosso coração. Ainda vou fazer uso de algumas imagens para facilitar a nossa compreensão em relação ao assunto, mas a gente vai focar bastante nele, para ajudar vocês na prova prática, enfim, essas questões. Primeiro, da mesma forma que eu falei do mediastino, que ele tem limite, que ele tem porções, o nosso coração, ele também vai ter essas coisas, certo? E a gente vai começar nas margens do nosso coração. O que é uma margem? Se a gente fosse pensar no rio, a margem é a região externa, a região onde tem contato, vamos supor, com a terra, é a região mais periférica, são as margens. E o que seriam as margens do nosso coração? Seria essa região mais externa, que tem contato com outros órgãos, que tem contato com outras estruturas do nosso corpo. E a gente vai dividir o nosso coração em 4 margens. A gente vai ter a margem direita, certo? Ó, o coração ele fica assim. Aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. A gente vai ter a margem direita. E se eu fosse perguntar a vocês, ele tem contato com o quê? Com o nosso pulmão direito. A gente tem a margem esquerda. A gente tem uma margem superior. E a gente tem uma margem inferior. Por que é importante esse tipo de classificação? Porque ajuda quando a gente vai falar em relação a um determinado problema. Vamos supor que aqui fosse uma área infartada, por exemplo. Um exemplo, tá? Então, seria próximo à margem direita ou na margem direita. Enfim, para a gente localizar determinadas estruturas ou determinadas afecções, a gente pode falar dessa forma, ok? Além das margens, a gente vai ter faces, certo? Nas faces, nós vamos ter 3 faces. Na verdade, 4, no final das contas, você vai entender por quê. A primeira face é a face externo-costal. E ela está relacionada à porção em que esse coração fica próximo àquela estrutura. Então, eu vou mostrar aqui a vocês de novo aquela imagem, ó. Vê, nessa região fica o nosso coração. Ele tá assim, ó, do ladinho.
essa região anterior dele tá em contato, ó, com o osso externo e com as costelas também, porque elas vão estar por aqui, certo? Então, essa face aqui anterior se chama face externo-costal. Pensa que aqui tá o osso externo e as costelas para fechar a caixa torácica. As laterais são as faces pulmonares, no caso, são duas. Face pulmonar esquerda, face pulmonar direita. E a outra face que a gente vai ter vai ser a face diafragmática, que vai ser essa região aqui mais inferior, que o nosso coração, lembra do limite do mediastino, ele repousa no nosso diafragma. Então, essa face é a face diafragmática. E ainda aqui externamente, nós vamos ter duas divisões, certo? A gente vai ter essa divisão aqui que se chama ápice, então esse é o ápice do nosso coração, tá bom? E nós vamos ter a base, que vai ser essa região aqui posterior, certo? Então, a base do nosso coração e o ápice do nosso coração. Então, o ápice do coração fica aqui nessa região mais pontudinha, que fica mais proeminente para o lado esquerdo. Agora, mais internamente, eu vou abrir aqui para vocês, ó, o coração, para que a gente possa enxergar algumas estruturas internas, desculpa. E a primeira coisa que nós vamos visualizar é, o nosso coração ele é dividido em 4 câmaras, tá? As duas superiores nós chamamos de átrios e as duas inferiores nós chamamos de ventrículos. Se a gente pegar ainda a peça dessa forma, ó, a gente vai ter os átrios e os ventrículos. Cuidado sobre dizer quem é átrio direito, quem é átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Se eu pegar a peça dessa forma, aqui olha o ápice é pro lado esquerdo, ele é apontado para lá. Então, eu tenho átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo. Já se eu pegar a peça assim, ó, olha para onde tá o meu ápice. Então, aí eu já suponho que aqui é o lado esquerdo. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Aproveitando que nós vimos agora as câmaras cardíacas, vou mostrar para vocês agora a divisão delas, certo? Então, elas são divididas através de septos. O que são septos? São estruturas que vão separar cavidades, separar órgãos. É igual ao nosso nariz. Você tem uma narina do lado esquerdo e uma do lado direito. E elas são divididas através de um septo, que é o nosso septo nasal. Então, aqui, os septos, eles vão dividir essas estruturas, essas câmaras. Por quê, Fernanda? Porque não pode acontecer, por exemplo, do sangue que está do lado direito vir passar para o lado esquerdo. Não é essa a forma com que deve acontecer. O sangue, ele tem um fluxo unidirecional, ele tem um sentido. E esse tipo de mescla não pode acontecer. Quando acontece, a pessoa precisa de um tratamento médico de urgência, inclusive. Então, a gente vai ver aqui os septos que separam os átrios, os septos que separam os ventrículos e que separam o átrio do ventrículo. Primeiro, vou usar aqui essa peça para ficar melhor a visualização. Aqui nós temos os nossos ventrículos, tá? Vocês veem que tem uma estrutura aqui que divide os ventrículos? Bem, esse é o septo interventricular. Inter, entre, ventricular, ventrículos. Então, é o septo que está entre os ventrículos. Botou um alfinete aqui na prova, septo interventricular. E separando os átrios, também tem. Normalmente, as peças são mais difíceis de visualização do septo interatrial. Mas a gente tem, sim, um septo que separa os átrios. Eles não estão conectados, certo? Então, a gente tem uma separação. Então, na peça, as peças nunca são 100% aquilo que a gente vê, claro. Então, a gente poderia representar por essa região, por exemplo. O professor poderia representar por essa região. Vai depender muito daquilo que ele explicar. Mas o septo, sim, existe. Se você ver um alfinete aqui, veja, septo interatrial, tá entre os átrios e ele divide os átrios. E entre átrio e ventrículo, Fernanda, existe? Existe sim. A gente tem o septo átrio ventricular. Na peça, vamos ver. Visualizar para vocês, veja, aqui tem um átrio, aqui tem um ventrículo. Tá vendo que a gente tem uma estruturazinha mais proeminente? Esse aqui seria o septo átrio ventricular. Na frente desse septo, a gente vai ter uma abertura, onde tem a válvula cardíaca, que eu vou passar para vocês, e depois o septo recobre de novo, certo? Mas esse septo aqui, ele existe sim. Ele divide o átrio do ventrículo, e no meio dele a gente vai ter a válvula para o sangue poder passar do átrio para o ventrículo, mas se chama septo átrio ventricular. Antes de passar lá para as válvulas que eu tinha falado para vocês, eu vou mostrar algumas especificações externas, tá?
Então, se eu fosse pedir para vocês, me aponte aqui onde está o átrio esquerdo. Você apontaria aqui. Onde está o átrio direito? Onde ficaria o ventrículo direito? Onde ficaria o ventrículo esquerdo? Então, externamente, você consegue visualizar a divisão dessas estruturas que refletem aquilo que está aqui dentro, tá bom? Mas, além de denominar como a região de átrio esquerdo e átrio direito, a gente também vai chamar essas regiões aqui de aurículas, certo? A aurícula parece uma orelha, por exemplo, de cachorrinho. Mas, enfim, você associa com aquilo que lhe fizer melhor. Mas aí essas regiões são chamadas de aurículas. Então, eu tenho a aurícula esquerda, a aurícula direita, representando a região de átrio esquerdo e de átrio direito. Agora, vamos para as nossas válvulas. Bem, se eu fosse fazer uma representação exata daquilo que eu quero mostrar para vocês de válvula, eu usaria essa imagem, certo? A gente vai ver as válvulas. Mas como essa é uma aula prática para usar a peça anatômica, as válvulas são essas estruturas aqui, ó. Então, a gente tem uma válvula átrio-ventricular direita e a válvula átrio-ventricular esquerda. Elas têm nomes e eu vou passar para vocês. Mas na prática, na peça anatômica, essas estruturas são as válvulas, tá? A válvula do lado direito, ela se chama também de tricúspide. Por que ela se chama tricúspide? Porque ela tem 3 cúspides, ó. 1, 2, 3. Essa aqui é a válvula átrio-ventricular direita. Ela também pode ser chamada de tricúspide, porque ela tem 3 cúspides. A válvula átrio-ventricular esquerda, ela também pode ser chamada de bicúspide ou mitral. Por que bicúspide? Porque, diferente da direita, ela só tem 2 cúspides. Então, ela é chamada de bicúspide. Mas aí ela também tem um terceiro nome, que é mitral. Então, a válvula do lado esquerdo pode ser chamada de válvula átrio-ventricular esquerda, válvula bicúspide ou válvula mitral. A gente vai estar sempre falando dela usando esses 3 termos. Da mesma forma, na sua prova, você vai botar aquilo que o professor mais cobrar, aquilo que ele passar para você. Mas é importante saber que a gente tem essas 3 classificações. Continuando na tricúspide e na bicúspide ou mitral, antes de passar para essas duas que eu vou passar para vocês, um consenso de anatomia, que é até recente, finalizou, antes tinha-se dúvida. Ah, é válvula? É válvula? É válvula mitral ou é válvula mitral? É válvula tricúspide ou válvula tricúspide? Então, fechou-se o seguinte, a estrutura toda vai se chamar válvula, certo? Então, aqui eu tenho a válvula tricúspide. E ela é formada por 3 cúspides ou 3 válvulas. Também é aceito, tá bom? Do mesmo jeito do lado esquerdo. Então, é a válvula mitral ou bicúspide formada por 2 cúspides ou 2 válvulas, tá bom? Mas o certo é válvula. Então, eu tenho a válvula tricúspide lado direito, válvula mitral bicúspide lado esquerdo. Tá, Fernanda, mas e as outras 2 válvulas? Vamos lá. Essas 2 que eu passei, a tricúspide e a mitral, elas comunicam átrio e ventrículo. Essas 2 aqui vão ser chamadas de válvulas semilunares. Elas vão comunicar o ventrículo com a artéria, tá? A gente vai ter a válvula semilunar aórtica e a válvula semilunar pulmonar. Vou mostrar para vocês aqui na peça. Então, como eu falei, elas comunicam o ventrículo com uma artéria. A gente vai ter aqui, ó, a válvula semilunar aórtica comunica ventrículo esquerdo com a artéria aorta. Então, o sangue vai passar aqui e vir para a artéria aorta. E aqui desse lado, a gente tem a válvula semilunar pulmonar. Ela comunica o ventrículo direito com o nosso tronco pulmonar da artéria pulmonar. No vídeo teórico, eu passo para vocês. O sangue, ele tem um fluxo unidirecional. Que fluxo é esse? Ele vem de átrio para ventrículo, do ventrículo para artéria. Esse é o fluxo, tá? Para que servem essas válvulas? Elas vão impedir que o sangue tenha um refluxo, certo? Muitas pessoas têm, acaba tendo um refluxo fisiológico, mas a função delas é evitar esse refluxo, principalmente exagerado. O que é refluxo? Quando a gente tem um refluxo gástrico,
o alimento, o suco gástrico, ele deve ficar lá no estômago, mas aí ele fica voltando, ele fica dando um refluxo, ao contrário do fluxo. Então, se o fluxo é vir de átrio para o ventrículo, e esse sangue, por acaso, volta para o átrio, foi um refluxo. Se o fluxo é vir do ventrículo para a artéria, e ele volta, então foi um refluxo. A função dessas válvulas, uma delas, é evitar que esses refluxos aconteçam. Então, eu vou passar para vocês rapidinho aqui, que na aula teórica tem, mas eu acho que vai ser relevante esse fluxo, tá? Então, o sangue vem aqui, vou começar pelo lado esquerdo, acho que fica com maior sentido. O sangue oxigenado, ele vem aqui, ó, tá no átrio esquerdo. Passa pela válvula mitral ou bicúspide para o ventrículo esquerdo. Depois, ele sai do ventrículo esquerdo e vem pela válvula semilunar aórtica para a artéria aorta. Daqui, ele vai lá pro meu corpo, e aí tem as trocas nutricionais, e aí o corpo se alimenta do oxigênio, libera o gás carbônico, e esse sangue vai voltar mais rico em gás carbônico. E aí, ele vai voltar aqui pelas nossas veias cavas, eu vou explicar para vocês, para o nosso átrio direito. Do átrio direito, ele passa pela válvula tricúspide para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, ele passa pela válvula semilunar pulmonar para a nossa artéria pulmonar. Vai lá para o pulmão, libera o CO2 na expiração, entra de novo oxigênio na inspiração e tudo inicia novamente. Tá vendo porque os septos são importantes e essa troca não pode acontecer? Do lado direito, a gente vai ter um sangue rico em gás carbônico. Do lado esquerdo, a gente tem um sangue mais rico em oxigênio. E se tiver essa troca aqui inversa e mesclar, então a função orgânica vai ser comprometida. Então, tudo tem que acontecer com muita ordem, tem que ser tudo bem organizadinho. Basta uma alteração para conseguir alterar outras coisas lá no corpo, desde o sistema renal, o sistema pulmonar e afins. Para finalizarmos essa aula, eu vou passar para vocês também mais algumas estruturas que a gente consegue ver aqui internamente, tá? Vocês conseguem ver uma região de relevo aqui, ó. Aqui, pequenininha. Acho que desse lado aqui dá pra ver também, ó. Mais elevada, esses são os músculos papilares, tá? Músculos papilares. Quando tiver na peça essa região de relevo, são os músculos papilares. E eles se conectam nessas regiõezinhas, ó, fininhas aqui que a gente vê nas válvulas, ó. Essas são as cordas tendíneas. Então, cordas tendíneas, músculos papilares. A junção deles auxilia na abertura e fechamento das válvulas, certo? Então, a gente tem sístole, tem a diástole, na aula prática tem explicando direitinho. Quando a gente tem a sístole, a gente contrai, quando a gente tem a diástole, a gente dilata. Então, na sístole, tem a contração desse ventrículo e tem o fechamento da válvula. Quando ele contrai, ele puxa esses músculos, fecha a nossa válvula. Quando ele relaxa na diástole, ocorre o contrário, a válvula abre. E esse aí vai ser um vídeo que eu vou fazer futuramente para vocês, mas o importante nesse momento é entender o nome dessas estruturas. Além disso, antes que eu esqueça, a gente também tem aqui, é muito importante, o nosso músculo miocárdio, tá bom? O nosso coração, ele é formado pelo músculo estriado cardíaco e esse músculo se chama miocárdio. E aqui na peça a gente consegue ver, ó, o músculo sempre na peça é representado nessa coloração, nessa divisão, como se fossem fibras musculares. E aqui a gente consegue ver o nosso músculo miocárdio, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo prático do coração. Ainda tem muitas estruturas que vão ficar para um segundo vídeo, que são nossas estruturas vasculares, principalmente. O vídeo vai ficar bem longo, ficaria bem longo se eu fizesse tudo, então eu preferi dividir dessa forma. Estudem bastante. Minha dica é peguem o atlas, encontrem as estruturas, verifiquem aquilo que tem de excedente, além do que foi falado. Isso aqui são as estruturas básicas que a gente consegue ver nessa peça, tá? Mas existem ainda muitas mais estruturas a serem observadas. Qualquer dúvida, pode botar no comentário. Eu vou estar mais assídua, eu tô voltando com tudo agora com o canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ajudou vocês, compartilha com outra pessoa, se inscreve no canal e dá um like no vídeo, tá? Tchau, tchau, bons estudos!